Why am I looking at you? Enfim, a administração pressupõe a existência de uma instituição a ser gerida, uma organização constituída de pessoas e recursos que se relacionem num determinado ambiente, orientada para os objetivos comuns. Um processo administrativo, o 1, que é o módulo 3, vamos estudar um pouco mais sobre o processo da administração, que é o planejamento, a organização, direção, o controle, que são as etapas necessárias para que um objetivo comum, o objetivo da instituição, da entidade, seja alcançado, Sem um estudo, sem um planejamento, sem uma organização, sem a direção daquele objetivo, será impossível alcançar algum objetivo, que são as metas que a entidade tem para alcançar em cada período, A origem da administração. A palavra administração vem do latim ad, direção, tendência para, e mister, subordinação ou obediência. Significa aquele que realiza uma função sob o comando de outrem. Isto é, aquele que presta um serviço a outro. Na evolução histórica da administração, duas instituições se destacaram, como sendo o despertar da administração, que foi necessária a utilização de técnicas da administração para que essas organizações sobrevivessem ao longo desse período, que foi a Igreja Católica Romana Apostólica e as organizações militares. A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos, vem mostrando sua eficiência e suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e exercendo influência, inclusive, sobre os comportamentos dos seus fiéis. Já as organizações militares evoluíram das simples ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos mercenários do século XVII e XVIII até os tempos modernos, com uma hierarquia de poder rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas as empresas e atualidades. Um outro fato muito importante que culminou no surgimento da empresa e da moderna administração ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas e sociais e políticas chamou de Revolução Industrial. Teve início na Inglaterra com a invenção da máquina a vapor por James Watt em 1776. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização que se estendeu rapidamente por toda a Europa e Estados Unidos. Com o advento da máquina a vapor, surgiu no início do século XX Frederico Sloan Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. No Brasil, a administração surgiu na década de 40, com as companhias de navegações americanas, que tinham nos seus comandos profissionais formados em administração de empresa. Mas foi por volta de 1960 que a administração começou a ser reconhecida, conquistando espaço, importância e status na atividade profissional. Com ênfase no governo de Getúlio Vargas, que veio valorizar a ciência, suprindo suas necessidades de aprimoramento na administração pública federal, com a ordenação de mudanças e reformas administrativas e sociais. No material de estudo de vocês encontrarão a cronologia da evolução da administração como ciência. Estudem. Este assunto será importante para a nossa avaliação. Combinado? O profissional, o administrador, é conhecido como administrador, ou administradora, dependendo do gênero. É o profissional que exerce a função de administração em uma empresa, organização pública ou privada. Academicamente, bacharel em Ciências da Administração. As funções do administrador foram, no primeiro momento, delimitadas como planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. No entanto,
Por essa classificação bastante difundida, é comum encontrá-la em diversos livros, até mesmo em jornais, de forma condensada em 4 categorias, como é o planejamento, organização, liderança e controle. Liderança, normalmente, a gente pode mudar por direção, né? Porque no processo administrativo, a gente vai estudar planejamento, organização, direção e controle, que é direção e controle, direção e liderança, que para você direcionar alguém, você precisa liderar, né? Então, podemos mudar com direção. A administração se divide modernamente em 5 áreas: finanças, administração, marketing, venda ou produção, recursos humanos. Alguns doutrinadores modernos inserem nessa divisão a tecnologia da informação e pesquisa, desenvolvimento e inovação também. A habilidade do administrador: há pelo menos 3 tipos de habilidades necessárias para que o administrador possa executar com eficiência e eficaz o processo administrativo, que é a habilidade técnica, humana e conceitual. A habilidade técnica consiste em utilizar conhecimentos e métodos técnicos e equipamentos necessários para a realização de suas tarefas, através de sua instrução, experiência e educação. É habilidades que ele precisa adquirir na academia, né? Habilidades técnicas de administrar, como planejar, como organizar, como dirigir e como controlar um determinado recurso. As habilidades humanas é aprender a lidar com pessoas, aprender a administrar emoções, o ambiente, a capacidade e o discernimento de trabalhar com pessoas, compreender suas atitudes e motivações e aplicar, uma liderança eficaz. A habilidade conceitual consiste para compreender as complexidades da organização global e o ajustamento do comportamento da pessoa dentro da organização. É o conhecimento conceitual da administração como um todo, Adequar a combinação dessas habilidades varia à medida que um indivíduo sobe na escala hierárquica, de posições de supervisão a posições de alta, ou seja, cada área que um administrador deve exercer, por exemplo, ele está no nível técnico, ele precisa ter o conhecimento técnico mais apurado, ele está na área de estratégias, na área de coordenação, ele precisa aprender a lidar, que é a área de gerência, a lidar com as pessoas, saber lidar com o comportamento humano, saber lidar com os seus sentimentos também. Ele está na área de estratégias, que é a área de chefia. Ele precisa aprender a lidar com conceitual, Aprender a planejar, organizar, dirigir, a controlar. Ele precisa ter um conhecimento mais conceitual. Cada área, cada nível, ele precisa ter uma área mais específica. Todas essas competências citadas acima são essenciais para que o administrador consiga fazer um bom trabalho e desenvolver resultados consistentes. Em resumo, todas são fundamentais, por isso mesmo é imprescindível dispor de conhecimentos técnicos sobre as atividades que desempenha diariamente, de modo a executá-lo sempre com maestria, perícia e assertividade. O auxiliar administrativo, que é o profissional que presta assistência na área administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades. Auxiliar administrativo ou auxiliar de escritório, Tanto pode ser conhecido como um nome como outro. Depende, normalmente é auxiliar administrativo mesmo. A função é controlar os recebimentos e remessas de correspondências e documentos, organizando os arquivos e gerenciando informações, tirar cópias, enviar documentos para o departamento contábil, fiscal, atender telefonemas, entre outras funções. Está à disposição do administrador, no caso. Deve estar em constante atualização, estar relacionada à área, ter conhecimento em informática, ter boa comunicação, ter responsabilidade, saber administrar, ter sigilo, ter ética profissional. Vamos estudar também um pouco sobre isso. A formação desejada desse profissional é ensino médio completo e curso de qualificação profissional na área. O campo de atuação é bastante amplo, todas as áreas, que organiza, que dirige, que controla, escritório, todas as áreas que necessita de um administrador
lógico, né, que necessita do auxiliar de escritório. Olha o material de vocês que vai ter uma descrição maior sobre o campo de atuação. Temos também o mercado de trabalho, não é? O mercado de trabalho, como falamos do campo, é uma área bastante ampla, né? É uma área muito procurada. Aí, enfim, a administração é a arte que cria os caminhos que levam à humanidade e excelência de suas realizações. A administração geral, burocrática, no qual não deve ter eficiência por causa das suas disfunções. Saímos da corrupta administração patrimonialista para evoluirmos para a administração gerencial, é a que estamos atualmente, né? Estude o material de vocês, que lá vai ter um assunto muito gostoso na conclusão do assunto, né? Que fala sobre a evolução da administração, porque In a frame, I make believe you're